Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda fará, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clama no Deserto. Se você está chegando pela primeira vez e querendo, você pode estar aí se inscrevendo no canal e querendo estar atualizado aí de tudo que acontece por aqui, você precisa também estar acionando o sininho, tá bom? Aí fica a caráter da sua decisão, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus, que é um dos quadros canais cujas publicações elas se dão sempre na quarta-feira, que trata do conteúdo da lição dominical direcionados aos adolescentes. Porém, por se tratar da palavra de Deus, né, é do interesse de todos nós, todos quanto gostam de refletir, né, sobre a palavra de Deus. Tá bom? No domingo próximo, os adolescentes, né, e como também jovem, no caso do meu ministério, está junto, né, jovens e adolescentes, mas tem ministério que já são separados. Tem a questão do conteúdo dos jovens, que nós vemos sempre na terça-feira. E... Um momentinho só. Alô? Eu tive que estar atendendo aqui uma situação aqui da Claro, mas dando continuidade aqui, é a lição, né, que estaremos conhecendo o conteúdo nesse momento. Você que está chegando pela primeira vez, é o conteúdo da lição que vai ser tratado em sala de aula no domingo próximo. Temos como tema central desse trimestre a história do povo escolhido aqui na classe dos adolescentes. E o tema oportuno é a lição número 11, a antepenúltima lição, que tem como título O Reino Dividido. Nós estudamos nas lições anteriores o reino de Davi, o reino de Salomão, e agora é o momento que vamos estar tratando aqui do reino dividido. Tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, Senhor, carecemos da tua bênção mais uma vez, durante todo o período que aqui estaremos, Senhor, a conhecer esse conteúdo, o conteúdo da lição 11 da classe dos adolescentes, Pai. Por isso, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria. Salva, Senhor, aqueles que ainda não são salvos, adolescentes. Tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Mas, Senhor, liberta, Senhor, todos quantos estejam fora da tua presença, Senhor, e vendido aí aos algemas, Senhor, do pecado em todas as suas demais vertentes. Faz isso, Pai, essa é a nossa súplica, a nossa oração. E fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Já te agradecemos por tudo. Amém. Então, aqui abri o conteúdo da lição, né? Um reino dividido. Vamos estar lendo aqui primeira leitura bíblica, né? Que se encontra em 1 Reis 12, de 1 a 5. 1 Reis 12, de 1 a 5 e também 12 a 17. Tá bom? Então vamos para a leitura. Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel se congregara ali para fazer o rei.
E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram, falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado juro que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Versículo 12 a 17 diz: Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Dando sequência à lição, a mensagem. Como Jeroboão havia feito antes dele, deixa eu só ver aqui. Como Jeroboão havia feito antes dele, Orim fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados, por fazer o povo de Israel adorar o ídolos. Vamos ver agora, dentro desse episódio, desse contexto, caro adolescente, a mudança que teve, né, o povo de Israel com respeito à vontade de Deus, né? Ainda pelo reinado de Davi e de Salomão, o povo adorava somente um Deus. Porém, ao ser dividido, né, a Bíblia, aqui o texto diz, e a Bíblia diz, que através de Jeroboão o povo foi influenciado, né, por esta gestão ímpia de Jeroboão e tantos outros, como Orim mesmo, a se voltar para os ídolos. Vamos descobrir. Israel não era uma nação qualquer. Foi uma nação escolhida para fazer o nome do Senhor conhecido. Porém, Israel pecou contra o Senhor. Diante disso, Deus mantinha a sua justiça e permitia que o povo e os reis lidassem com as consequências de seus pecados. Israel sofreu um grande golpe após a morte de Salomão, que marcou a sua história para sempre. Vamos descobrir o que aconteceu com a nação santa. Primeiro ponto, Jeroboão e o reino do norte. A divisão do reino. Após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono sobre todo o Israel. O povo da tribo do norte, sob a representação de Jeroboão, procurou o rei para pedir que ele aliviasse a carga dos seus serviços e tributos que foi imposta por Salomão. Jeroboão era um homem valente que tinha sido um oficial de Salomão. Ele tentou fazer uma rebelião contra Salomão. Ele recebeu uma mensagem do profeta Aias de que reinaria sobre 10 tribos de Israel. Após esse episódio, fugiu para o Egito para não ser morto. Porém, nesse momento de Israel, o trouxeram de volta. Roboão despediu Jalita e pediu que voltasse em 3 dias. Nesse período, o jovem rei consultou a 2 grupos distintos: os anciões, experientes, conselheiros de seu pai,
e os jovens que haviam crescido com ele na corte. Roboão se recusou a ouvir os conselhos dos anciões de Israel e disseram para ele diminuir os impostos. Ele decidiu ouvir seus amigos, que o aconselharam a cobrar impostos ainda maiores. Assim o jovem rei não atendeu ao povo e impôs cargas muito mais pesadas. Diante disso, as 10 tribos romperam com Roboão, com Jerusalém e com a descendência de Davi. A partir daí, Jeroboão assumiu a liderança das 10 tribos e tornou-se rei sobre elas. Essas 10 tribos formaram o Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel. O Reino de Israel estabeleceu sua capital em Samaria. O Reino do Sul continuou sendo em Judá, com sua capital em Jerusalém. A nação ficou dividida por séculos. Diz-nos a Escritura, cara adolescente, que esse tempo foi de 400 anos. Deixa eu só atender novamente aqui. O tempo foi aí de, cara adolescente, de 400, 360 ou 400 anos, em que o povo ficou sobre esse aspecto de divisão, onde nós vemos no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, né, os altos e baixos que Israel passou por esse período em que se encontrou dividido. O rei Roboão acabou por ouvir o conselho dos jovens que estavam com ele e abandonaram, né, o conselho daqueles que eram anciões, que tinham uma experiência de vida, né, para poder tomar a decisão certa. Então, que eu e você, cara adolescente, possamos primar por aqueles que têm uma experiência maior, uma experiência segura e que podem nos orientar segundo a palavra de Deus. A partir daí, Jeroboão assumiu a liderança das 10 tribos e tornou-se o rei sobre elas. Então, que nós já lemos, né? Vamos para o segundo subponto. Jeroboão e o reino do norte. A princípio, Jeroboão tinha recebido de Deus o reinado. A princípio, Jeroboão tinha recebido de Deus o reinado. O profeta Aias o alertou para que andasse corretamente diante do Senhor e guardasse os seus mandamentos. Entretanto, Jeroboão, com medo do povo retornar a se submeter a Roboão, quando fosse adorar a Deus no templo em Jerusalém, edificou 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Jeroboão Além disso, ele escolheu, de acordo com a sua vontade, novas datas para as festas religiosas de Israel, constituiu sacerdotes particulares, que não eram da tribo de Levi. Portanto, ele se tornou um rei idólatra e rompeu o culto, o sacerdócio e toda a nação. Jeroboão levou todo o seu reino à idolatria, construindo altares e imagens. Além disso, ele escolheu, de acordo com a sua vontade, novas datas para as festas religiosas de Israel, constituiu sacerdotes particulares, que não eram da tribo de Levi. Portanto, ele se tornou um rei idólatra, corrompeu o culto, o sacerdócio e toda a nação. O que nós podemos aqui, superficialmente, cara adolescente, é compreender que a importância ela tem que estar na palavra de Deus, no que ela nos orienta, e nunca naqueles que, estando à frente, fazem uso até do nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, fazem menção da palavra, a palavra, e fazem até menção da palavra de Deus, porém não
em verdade, precisamos desconsiderar. O povo se deixou levar pelo engano da idolatria de Salomão. Então, que possamos tomar cuidado. Amém? Os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas e até piores, de modo que, segundo ponto, né, reis e profetas versus profetas. Os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas e até piores, de modo que, se não fosse a misericórdia de Deus em levantar profetas para tentar levá-los ao arrependimento, a nação estaria perdida. O sexto rei de Israel, reino do norte, se chamou Urim. A Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele reforçou a prática da idolatria e despertou a ira do Senhor. O Senhor não durou 12 anos e, após a sua morte, seu filho Acabe foi coroado, que foi outro rei pior, né? De má índole dentro dessa gestão de Israel. Acabe foi um rei politicamente forte, espiritualmente fraco. Ele lutou batalhas contra outras nações, fez alianças políticas e manteve relações diplomáticas contra os reis. Seu reinado durou 22 anos. Foi marcado por grandes construções na cidade de Samaria e fortificação de outras cidades, como por exemplo Jericó. Acabe se casou com Jezabel para fazer uma aliança política em Etbaal, rei dos Sidônios. Aqui nós vemos o mesmo erro que o próprio Salomão cometeu, cara adolescente. Visando sempre a questão de buscar aliança de paz. E se corromperam. Esse casamento é que trouxe a ruína à gestão política de Acabe, como também a sua vida e a sua condição espiritual com Deus e do seu povo também com Deus, por onde nós bem conhecemos, cara adolescente, a questão de Jezabel. A ponto até de ter corrompido até profetas. Profetizavam por Acabe com medo e fazendo aliança com Jezabel. Enquanto os que assim não fizeram, acabaram por se esconderem. 100 profetas se esconderam para permanecer com medo de Jezabel, com medo da morte do rei Acabe. Então, isso nos mostra que, cara adolescente, alianças que não sejam com aqueles que são tementes a Deus são um caminho de pecado, é um caminho de dores, um caminho de sofrimento. Então, que nós possamos atentar a esses exemplos da questão de tudo quanto ocorreu diante dessa gestão de Acabe. Acabe morreu em guerra, foi ferido em batalha. Jezabel também foi jogada da janela. Israel sofreu sob essa gestão por conta do desagrado de Deus. E ainda assim, como lemos ali o texto, Deus havia enviado profetas, porém eles não ouviram aos profetas que representam a palavra de Deus. Então que nós possamos vigiar, cara adolescente, possamos estar cheios da palavra de Deus, para que nós não venhamos a comer qualquer tipo de comida. Somente alimentos sólidos, aqueles que realmente venham ter a sua fonte e a sua base nas Escrituras. Por isso que o apóstolo Pedro nos orienta. Aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E aquele que operar, opere segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. A partir dessa união, foi introduzida em Israel a adoração aos ídolos Baal e Azera. Acabe conduziu o povo de Israel a uma profunda idolatria. E além disso, permitiu que Jezabel perseguisse e matasse os profetas do Senhor. Aqueles que se conseguiram sobreviver tiveram que se esconder. Esses dois deuses representam o materialismo e uma vida de imoralidade. Baal era aquele que era tido como aquele Deus que favorecia a questão da colheita. E Baazera era uma deusa que favorecia a fertilidade.
a questão da questão relacional e da gravidez, em sua esfera de atuação. E o povo passou a adorar esses dois deuses. Aqui fala da crença no Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, em o Senhor Jesus, caro adolescente. Porém, com motivações materialistas e também sobre o aspecto de uma vida, né, relaxada, uma vida totalmente à base da imoralidade, não nela totalmente, mas que não dá ênfase ou não dá importância à santificação. Quando agimos assim, estamos sob a esfera da questão do povo de Israel. Porque o povo de Israel olhou para a idolatria das nações. E dentre a liturgia do culto a esses ídolos, havia o ato sexual de sacerdotisas com homens, ali dentro do culto. E isso levou a seduzir a Israel a esse tipo de culto idólatra. Então que isso sirva para você, cara adolescente, de um alerta. Você que está começando, louvado seja Deus pela sua vida, mas tenha cuidado. O nosso relacionamento com Deus se dá por uma entrega em resignação a Ele, a negarmos a nós mesmos e a buscarmos pela palavra de Deus santificarmos a nossa vida. O nosso galardão, a nossa porção por excelência é a nossa comunhão com o Senhor. É Ele. Agora, quanto às demais coisas, o Senhor há de nos dar, como tratamos isso na lição número 9. Ele há de nos conceder. Então, observe bem o ensino que você está tendo. O ensino que você está tendo está promovendo no seu coração e no seu intelecto, na sua compreensão, e levando você ao temor de Deus? O ensino que você está recebendo está promovendo a você uma vida de uma religiosidade vazia, de uma consagração vazia, dentro do aspecto da moralidade? Porque Pedro mesmo diz: sede santo como eu sou santo, disse Deus. Cuidado com as doutrinas dos nicolaítas. Cuidado com os espíritos enganadores. Nós servimos a um Deus que se revela por ser santo, santo e santo. E requer de nós que sejamos os seus imitadores, diz Paulo ali, se eu não estiver equivocado, em Efésios capítulo 3 ou capítulo 5. Passemos imitadores de Deus. Então, que nós venhamos, cara adolescente, aprender com essa lição. O povo entrou por um caminho e se desenfreou na sua adoração, na sua religião, na sua crença, se desviando do Deus único para servir a um politeísmo, a vários deuses, por conta dos aspectos que estavam mais a agradar e satisfazer a sua própria natureza carnal e pecaminosa do que agradar a Deus. Pense nisso, cara adolescente. Zele pela sua alma, escapa-te por tua vida, se consagre a Deus, ore ao Senhor, porque Ele há de ajudar nesse processo quando, na verdade, Ele o fará, se vê em nossos corações esse desejo ardente, porque Paulo diz que Deus, o Deus de paz, Ele nos santificará em tudo, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Acabe foi um rei cruel. Ele cometeu e permitiu atos terríveis, como matar Nabote apenas para tomar sua vinha. Todavia, as atitudes de Acabe não ficaram impunes. Deus levantou um profeta para confrontá-lo. Elias foi um profeta
que se notabilizou por não se curvar diante da tirania de Acabe e Jezabel. E é isso que Deus procura. A exemplo de Daniel e seus amigos, eram jovens, cara adolescente. E eles não se levaram ou se deixaram contaminar pelos manjares de Faraó, que representa o mundo, que representa o seu sistema, que representa essa falsa religião e crença em servir ao Deus, porém não se dá sobre os aspectos da preocupação com respeito aos aspectos, né, da consagração em santificação ao Senhor. Elias foi um profeta que se notabilizou. Ele confrontou o rei e a rainha por seus pecados e com autoridade anunciou um período de seca sobre Israel que se cumpriu. A seca foi enviada por Deus como forma de juízo sobre o pecado de Israel. Elias teve grande experiência com Deus. Por exemplo, durante o período da seca, Elias foi sustentado por corvos em Querite. Depois de algum tempo, Deus ordenou ir até Serepta para receber o mantimento de uma viúva. Quando o profeta chegou lá, foi informado que a viúva não tinha alimentos ou recursos. Ela só possuía um punhado de farinha, de trigo, uma tigela e um pouco de azeite num jarro. A viúva e o seu filho estavam à beira da fome. Entretanto, o Senhor usou o profeta para abençoá-la. E a partir daquele dia, a farinha e o azeite foram sendo multiplicados até o final do período da seca. De maneira que, por meio de um milagre, Deus sustentou o profeta e a família da viúva. Tempo depois, o filho dessa mulher também morreu. Mas Deus o ressuscitou mediante a oração de Elias. Após 3 anos, Deus decidiu ordenar o retorno da chuva, porém antes disso, Elias foi enviado a fim de confrontar a corte idólatra de Israel, os profetas de Baal e Azera. Então esse ponto nos ensina, cara adolescente, que ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos afrontados por aqueles que vão estar nos rejeitando. O ensino aqui que este texto nos orienta, esse conteúdo, é que o Senhor há de nos guardar e o Senhor há de nos sustentar, como fez com Elias, porque ele tomou um posicionamento diante de Deus. Então que eu e você, à luz das Escrituras e da iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, possamos fazer como os bereanos, possamos confrontar o ensino, a pregação daqueles que venham estar sobre a nosso cuidado. Eles estão ali, eles estão para cuidar de nós, estão para zelar pela nossa alma, mas não esqueça que eles também são seres humanos e que podem, de forma sutil, estarem se desviando do caminho da verdade e passarem a serem objeto, instrumento de Satanás para nos levar uma vida de dissolução, uma vida de perniciosidade, uma vida de imoralidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque aqui a situação de Israel mostra e confirma a palavra de Deus quando diz que um abismo chama outro abismo. Porém, temos também dentro desse conteúdo que acabamos de ler, e aprendemos que precisamos permanecer e perseverar na fé verdadeira, segundo nos revela a palavra de Deus. E a garantia é que ainda que venhamos sofrer como Elias sofreu, a perseguição, a ameaça de morte, possamos continuar confiando no Senhor, que Ele há de nos dar o livramento e que Ele há de cuidar de cada um de nós, e com isso também isso vai ter um reflexo em que nós também estaremos abençoando aqueles que estiverem em nosso caminho, como foi o caso desta viúva de Serepta. Elias anunciou um desafio no Monte Carmelo, entre eles sozinho, contra todos os profetas de Baal e Azera, 850 ao todo. Nesse desafio, 2 altares foram construídos como oferta de sacrifício. Os profetas idólatras deveriam clamar a Baal e Elias iria clamar ao Senhor.
aquele que respondesse com oração, fazendo fogo, cai do céu sobre o altar, provaria ser o Deus verdadeiro. Observe que 2 animais foram colocados sobre o altar. 2 ovelhas foram colocadas sobre o altar. Então observe que há o cordeiro, que há a menção do cordeiro. Porém, o caminho e a liturgia não correspondia à verdade de Deus. Somente a de Elias. E que nos mostra foi que Elias precisou primeiro arrumar o altar. O sacrifício, ele é o principal. A fé no Senhor Jesus é o principal. Porém, o altar, que é a nossa vida, ela precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque somente assim é que haveremos de experimentar o agir de Deus em nossa vida. Haveremos de experimentar por certo o cumprimento de tudo quanto a palavra nos diz e nos ensina. Foi assim que aconteceu com Elias. Ele arrumou o altar e a partir daí ele ofereceu o sacrifício. E o milagre aconteceu. Enquanto que no sacrifício oferecido a Baal e a Zera, nada aconteceu. Por mais tempo que eles ali clamavam e suplicavam, continuavam na mesma miséria espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, cara adolescente. Que possamos estar oferecendo o verdadeiro sacrifício, que é a nossa fé, o louvor dos nossos lábios e a nossa ação, a nossa atitude em vida, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Adorar o verdadeiro Deus e manter a nossa vida, o nosso altar, que é o nosso coração, em pleno agrado a Deus. Que o nosso altar esteja segundo a palavra de Deus nos ensina, aos cuidados que temos que ter. O povo de Israel, que estava ouvindo o profeta Elias, aprovou o desafio. Assim o profeta de Baal começaram a fazer seus rituais e prece. Depois de algumas horas, Elias zombou seus adversários, pois Baal e Azera não responderam, clamou dos seus profetas. Profetas idólatras clamaram pela manhã, pela tarde, e nada aconteceu. Então Elias clamou, chamou o povo para perto de si, consertou o altar do Senhor, estava quebrado. Além disso, para segurar o poder de Deus, ele ainda cavou uma valeta em volta e encheu de cerca de 12 litros de água. Elias clamou a Deus com uma breve oração, e o Senhor respondeu com fogo sobre o altar. Quando o povo de Israel viu isso, imediatamente exclamou: só o Senhor é Deus. Logo em seguida, todo o grupo dos que praticavam e ensinavam a idolatria em Israel foi destruído e Deus ordenou a chuva sobre a terra. Então, a idolatria, o preço da idolatria, qualquer outro pecado, ele terá o seu juízo de Deus. Isso é um fato garantido pela palavra de Deus. Porém, a todos quanto estiverem e permanecerem fiéis em crer unicamente no Senhor Jesus, a promessa é que não há a condenação nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tempos depois, Elias foi levado ao céu. Após sua partida, Eliseu, que tinha sido seu discípulo, se tornou seu sucessor. Eliseu presenciou muitos milagres junto a Elias, como a abertura do rio Jordão e a subida de Elias ao céu. Deus realizou muitos milagres com Eliseu e por meio dele. E o profeta dividiu o rio Jordão, assim como Elias. Purificou o manancial de águas, em Jericó multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita. Retirou o veneno de uma refeição, multiplicou pães, curou Naamã, comandante sírio da lepra, fez o ferro de machado flutuar e viu Deus cegar todo o exército assírio. O milagre realizado e a mensagem profética entregue por meio de Eliseu analisavam o cuidado de Deus com Israel. Outros profetas também viveram e atuaram no reino do norte, tais como Amós e Jona,
Entretanto, o rei de Israel insistiram em pecar contra o Senhor. Concluindo, o reino do norte foi marcado por idolatria e desobediência à palavra de Deus. Todos os seus reis foram maus, de forma que Deus levantou profetas para confrontá-lo, para despertar o arrependimento. Deus falou com os reis e com o povo ao longo dos anos, porém eles escolheram o caminho mau. Que Deus nos guarde, amado e querido adolescente, deste mal. Que possamos sempre estar a fazer boas escolhas. E a regra de fé seja, e nossa conduta seja a palavra de Deus. E por certo, a garantia que a palavra do Senhor nos dá, através das palavras de Paulo Romano, é que haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por este rico conteúdo. E que não haja, Pai, divisão em nós, mas que haja em nós sinceridade de coração, posicionamento, perseverança, que jamais venhamos, ó Pai, adorar a qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de ídolo, mas permanecer fiel, Senhor, a Ti, segundo o que o Senhor nos orienta e requer de nós pela Tua palavra. Somente, Pai, abre nossos olhos para que possamos conhecer a maravilha da Tua palavra e seguirmos, Senhor, segundo os caminhos que o Senhor requer de cada um de nós. Nos guarda daqueles que orientam mal, aqueles que estejam à nossa frente. Dai-nos discernimento, Senhor, para que a Tua palavra prevaleça em nossas vidas e não o falso ensino, a falsa orientação. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.